Shalom, povo de Deus! Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com você? Como é que você está? Espero que você tenha passado bem durante todo esse dia. Esse é o seu momento de pastoreio. É aquele momento que você já está acostumado de nós termos um encontro, dar uma parada ali no dia para a gente poder meditar na palavra de Deus, para a gente poder cantar louvores a Ele e para que a gente possa orar um pelos outros. E eu pergunto a você, você está percebendo que hoje nós estamos aqui de forma diferente, né? Hoje agora a tecnologia aumentou, deu um upgrade, mas acima de tudo, a palavra é a mesma. E eu espero que ela toque no seu coração, que ela faça diferença na sua vida, na sua família, se você está aí no ambiente de trabalho, seja onde for. Também não sei qual é o período que você vai escutar esse pastoreio. Uma coisa é certa, a palavra de Deus, ela vai ser falada hoje, mas ela é viva, ela é eficaz para atingir o seu coração, a sua mente, independente do momento que você estiver ouvindo essa mensagem. Amém? Então, nós vamos fazer diferente, nós vamos iniciar esse pastoreio com uma oração. Queria que você, onde você estivesse, se puder, fechar seus olhos e a gente vai orar ao Senhor. Lógico, se você estiver dirigindo, não feche os olhos, mas vamos orar, vamos pedir a Deus a graça e a direção para que tudo que for feito aqui, nesse ambiente tão bom, tão agradável, possa realmente fazer diferença na sua vida. Senhor, meu Deus, muito obrigado, que dia bom, dia maravilhoso, o dia já iniciou e eu espero que tudo que for feito aqui, encontre os meus irmãos, coberto de paz, cheio de graça, empregando, Senhor, força no seu trabalho, em sua casa, onde estiver. Que esse momento de pastoreio chegue como um refrigério, um encontro bom do Senhor com cada um deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Então eu convido você para estar louvando ao Senhor e não fique passivo. Não fique apenas escutando, louve a Deus. Daqui a pouco nós vamos estar orando, ore conosco também. Daqui a pouco nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Aí você vai pegar a sua Bíblia, vai abrir sua Bíblia e nós vamos estar meditando juntos, tá bom? Vamos louvar o Senhor. Amém, meus irmãos, vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso com canções que exalte e glorifique o seu santo nome. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis.
nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador,
ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Meus irmãos, depois de nós termos louvado assim hinos maravilhosos, eu sempre digo que esses hinos eles não foram programados para determinados momentos. Eles foram assim, né? A gente programa o pastoreio, os hinos surgem, mas é impressionante como o Espírito Santo ele programa tudo. É a palavra que está sendo dita, é o louvor que está sendo feito, e aí você percebe, é exatamente aquilo que eu estou precisando. O que é que nós vamos fazer agora? Eu quero convidar você para nós estarmos orando. Aonde você estiver. Fizemos uma oração inicial, mas essa oração é específica. Ela vai orar pelos enfermos, pelos que estão enlutados, pelos que estão talvez desempregados, com problema na família. Vamos orar pela Igreja do Senhor e orar também pelo nosso querido Brasil. Então eu quero convidar você e dar oportunidade para que você possa escrever o seu pedido de oração. Manda lá, tá certo? Lá no YouTube, lá vai ter uma secretária nossa, uma irmãzinha nossa, que vai pegar esse seu pedido de oração e nós vamos estar orando nominalmente, falando assim de Deus, o seu problema específico. Tá bênção? Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de bondade, Tu és um Deus de misericórdia, Senhor. E a Tua palavra nos promete, nos garante que os Teus olhos estão atentos às nossas orações, os Teus ouvidos não estão fechados, estão abertos para se ouvir a oração do Teu povo. Por isso nós clamamos com essa certeza, Senhor. Abençoe a cada um que está nos ouvindo agora. Se está enfermo, talvez até numa cama de hospital, Senhor, visite agora essa pessoa, aplacando a dor, o incômodo. Tu sabes todas as coisas, esse corpo do teu servo, da tua serva, foste tu mesmo que formaste, Senhor. Então, por favor, afofe a cama, como tua palavra diz, dê refrigério e, se for da tua vontade, dê cura também, que ele levante desse leito para louvar o teu nome. Deus abençoe também, ó Pai, aquelas pessoas que estão desempregadas, estão procurando um emprego, que estão com problemas financeiros. Ó Senhor, abençoe cada um deles agora. Por favor, Deus, nós te pedimos. Família, como o Senhor, o inimigo de nossas almas, tem investido contra as famílias. A gente te pede, ó Deus, que tu possas estar restaurando o coração de pai com o seu filho, coração de filhos com os seus pais, e que as famílias, ó Deus, possam te conhecer, cada casa, cada lar possa ter o teu trono no meio deste lar. Teu nome possa ser entronizado, Senhor, e reinar nestes lares aí. Pai, em nome de Jesus, abençoe também, ó Pai, a nossa igreja. Nós queremos te pedir por toda a igreja do Senhor espalhada na face da terra, que é o teu corpo, é a tua noiva, mas especificamente, ó Deus, queremos te pedir pela Igreja Presbiteriana das Graças, a igreja nossa aqui, que tem se espalhado, que tu tens abençoado, tem alargado as tendas, as estacas, e temos agora a Igreja das Graças lá em Petrolina, em Triunfo, Serra Branca, Serra da Ladeira também tem ministério nosso lá também, Senhor, lá em Casa Amarela, e só tu sabes aonde pode chegar a impulsão que a tua igreja tem sido realmente militante nessa terra. Abençoe por isso, ó Pai, os pastores da nossa igreja, o conselho da nossa igreja, presbíteros, diáconos, todos aqueles envolvidos em todos os ministérios da tua igreja. Senhor, abençoe cada um deles. E também, ó Pai, nós queremos te pedir também, como é da tua palavra que nos ordena, nos
nos fala que é para orarmos para aqueles que estão investidos de autoridades na nossa terra. Oramos, ó Deus, por todos do Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, todos, ó Pai, que estão legislando, governando, que Tu possas, Senhor, trazer a Tua palavra como regra de fé, de prática sobre a vida deles. Pai, abençoe o nosso país, tenha misericórdia do Teu povo, Senhor, e que a luz do Teu Evangelho brilhe no Brasil e que eles possam conhecer a Ti como único e suficiente Salvador. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Espero que você tenha orado conosco. Espero que você tenha percebido a necessidade de nós estarmos sempre juntos, em comunhão, louvando ao Senhor. Agora nós acabamos de orar. E um local maravilhoso, é um meio de graça que o Senhor Deus nos proporciona. É você estar junto com o povo de Deus. Então eu quero abrir um parênteses aqui para convidá-lo a estar cultuando conosco aqui na nossa igreja, seja lá em Casa Amarela, se você está me ouvindo, pode ser lá em Petrolina, em Triunfo, em Serra Branca, ou aqui assistindo o pastoreio, tá bom? Então, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Então, por favor, pegue a sua Bíblia e nós vamos estar meditando agora e ouvir o que é que Deus tem para nos falar. Meus irmãos, eu falei que agora é o momento de nós estarmos meditando na palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. E é interessante esse momento de pastoreio conosco que fazemos aqui, né? Eu vou até marcar o tempo para a gente não se delongar muito. É interessante que você não escolhe o que é que você vai falar. São alguns irmãos que fazem, né, o pastoreio. Então, a coisa vai rodando e você não sabe qual é o texto, qual é o livro que vai lhe caber falar. E olha só que coisa interessante, eu fui premiado para estar falando nada mais, nada menos do que Números capítulo 1. Como é que eu vou falar com vocês durante assim, um bom tempo, dizendo que a tribo foi contada e achado tantos mil homens. E meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. São 54 versículos, só falando no número de pessoas que foram contadas. Agora, diga para mim, como é que a gente vai estar falando sobre isso e tirando alguma coisa de Deus para a gente? Sabe o que é que me deixa bastante tranquilo, bastante feliz? É que isso aqui é a palavra de Deus. Nada está aqui jogado por acaso. Não. Tudo aqui tem um propósito. Então, se tem um propósito hoje, nesse dia, nesse momento, olha, eu não sei o que é que Deus vai falar, se vai falar em números, se vai falar, não sei. Ele vai falar com você. Primeiro eu queria fazer uma ambientação no livro de Números. Isso é uma parte boa que acontece assim para quem fala primeiro no livro. Por quê? Porque ele pode fazer um overview, um panorama, né? Um sobrevoo, para que os demais possam falar seus capítulos, mas a gente já fez uma ambientação no livro de Números. Então, vamos fazer essa ambientação. O que é que significa o nome do livro? Aí você vai dizer, isso é muito óbvio. Mas tem uma curiosidadezinha. O nome do livro Números, logicamente, ele vem do latim, né, que foi escrita Vulgata, vem de Numeri. E no grego vem de aritmoi, né, semelhante com aritmética. Mas tudo relativo a números, no latim, no grego. Entretanto, no hebraico, olha aí a primeira curiosidade do livro de Números. Primeira curiosidade, no hebraico significa Bamidbar, que significa no deserto. Não é interessante? Então, o livro de Números é o quarto livro do Pentateuco, é o livro escrito por Moisés. Eu digo isso, que parece óbvio, mas existem muitos escritores que
relacionam o livro de Números a outras pessoas que não Moisés. Mas eu quero dizer para você que tanto no Cânon como na Torá, tanto para cristãos como para judeus, o escritor do livro de Números, exatamente, foi Moisés, tá bom? A data que esse livro foi escrito é muito importante. Olha só o que é que diz aqui, no primeiro versículo do capítulo 1. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Então isso é importante. Então se eu pudesse botar, como a gente coloca lá, né, um cabeçalho de uma data, seria 1º de fevereiro do ano 2, ou seja, 1/2/2, tá bom? Curiosidade, mas é interessante, tá certo? Porque isso vocês vão ver que aproximadamente foi no ano 1445 a.C., e a partir daí, os fatos que vão ser narrados no livro de Números vão transcorrer aí 38 anos e meio. Interessante, né? Ele falou aqui, vocês perceberam quando eu li no versículo 1, que fazia 2 anos que eles tinham saído do Egito. E agora eles estão iniciando 38 anos e meio de peregrinação. Vai haver outro censo, que vai ser antes do pessoal entrar na Terra Prometida, tá certo? Que aí é lá para o ano 1407, que é o segundo censo que vai ser feito. Qual o propósito do livro de Números? Eu vou dizer para você, o propósito é mostrar a jornada do povo de Deus, a peregrinação do povo de Deus no deserto. Simples assim. Mas só que essa jornada ela é cheia de aventuras, cheia de percalços, de revoltas, de murmurações, de incredulidades. Então, em que pese existia uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia, mas o propósito é mostrar como é que foi essas peregrinações, tá bom? Esse é o propósito. Outra coisa que é uma curiosidade muito grande é que no capítulo 21, 22, 23, vocês vão encontrar fragmentos de cânticos que vão depois serem repetidos nos salmos. É interessante também vocês notarem que no capítulo 21, versículo 14, ele vai dizer que dentro do livro de Números, dentro daquela jornada, daquela peregrinação, ele fala de um livro das guerras de Yahvé. Ninguém encontrou esse livro, mas é interessante que a gente começa a imaginar uma peregrinação de 38 anos e mais, e alguém estava relatando as conquistas e as batalhas daquele povo. Sem mais delongas, vamos ver aqui uma divisão do livro. Eu divido só em 3 partes para a gente não ficar se delongando muito. A primeira parte é a preparação da partida para o Sinai. Entenda que o povo está parado no Sinai. O povo havia saído do Egito, atravessado o Mar Vermelho, chegaram diante do monte, receberam as leis do Senhor, criação do tabernáculo, então o povo estava pronto, ali no Sinai. A partir dali, o povo iria começar sua jornada, que eu falei de 38 anos e meio, e ela ia do Sinai a Cades Barnea, depois de Cades Barnea até as planícies de Moabe, e aí entra na Terra Prometida, tá bom? Falei para vocês que tinha um censo que seria feito lá no final do livro, mas no capítulo 3 e 4, vocês vão ver que vai ter um censo falando sobre os sacerdotes e os levitas. Ele vai separar, tá bom? E é interessante que você entenda que sacerdotes, todos eles eram levitas, mas sacerdote mesmo era descendente de Arão, que eram comissionados por Deus para oficiarem o holocausto e ministrarem dentro do lugar santo. Já os levitas, quando você ouvir sacerdote, levita, você vai ver que eram pessoas que estavam ajudando nos utensílios do tabernáculo. Então,
Presta bem atenção. Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Pegou? Então, vamos embora. Meus irmãos, uma coisa que eu comecei a perceber, a gente lendo esse livro que vai só contando ali o povo, aquela coisa toda, é que Deus continua moldando o seu povo. Ele tira o povo está com todos os resquícios e a mentalidade de um escravo. O povo caminha, começa a ver já as pragas, viram como é que eles foram tirados de dentro do Egito. A palavra de Deus diz que eles foram tirados com braço forte, com mão estendida, e chega até de uma forma poética, até romântica. O Senhor diz que eles foram tirados como nas asas de uma águia. Coisa bonita. Eles foram tirados da terra do Egito. Só que o seguinte, depois de receberem as leis, ou seja, vocês têm que saber como é que se comporta, vocês sabem como é que se comportam, tem o tabernáculo, agora vocês vão para uma nova fase, que é essa que chega aqui. E essa nova fase começa o seguinte: faça um recenseamento do povo, conte o povo. É interessante você perceber que não foi uma contagem, dentro desses 54 versículos, não foi uma contagem do povo como um todo. Foi uma contagem do pessoal do sexo masculino de 20 anos para cima. Aqui no Brasil, o jovem que completa 18 anos, ele se alista no exército. É o serviço militar obrigatório. O que nós estamos lendo aqui é o serviço militar obrigatório do exército de Israel, do exército do Senhor, que era de 20 anos para cima. Se a pessoa tivesse bem de saúde, em bom estado, 20 anos para cima era para se apresentar para a guerra. Então, veja que Deus organizado, veja que Deus é meticuloso. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele é um Deus de decência e ordem. Ele tira o povo do Egito, dá as leis, vocês têm que se comportar desse jeito. O local de adoração é esse, por isso que em muitos locais é considerado a tenda do encontro, é aqui onde vocês vão me encontrar. E agora vocês vão começar a marcha, do Sinai até Cades Barneia. Nessa marcha, vocês vão encontrar exércitos inimigos. A terra que vocês vão estar passando ou conquistando são terras que já estão habitadas. Então, eu sei que eu sou o general dos exércitos de vocês, Jeová Sabaô, o general dos exércitos. Entretanto, vocês têm que ter um mínimo de organização nessa marcha. Que coisa maravilhosa. Começa com censo. Só por curiosidade, eu vou falar para vocês assim, resumidamente. Da tribo de Ruben, 46.500. Da tribo de Simeão, 59.300. Da tribo de Gade, 45.650. Da tribo de Judá, 74.600. Essa é a maior tribo, É a tribo mais... Se você for perceber, no capítulo 2 e 3, ele dá o dispositivo. Como é que cada um fica no acampamento, o tabernáculo no meio, os levitas ao redor do tabernáculo, cuidando do tabernáculo, e cada posição onde é que cada tribo ficava. Quando eles mandavam desarmar o tabernáculo para começar a marcha, como é que eles percebiam isso? Quando a nuvem começava a andar. A nuvem começou a andar, desmonta o tabernáculo e cada um sabia sua ordem de marcha. Judá na frente, sabia quem vinha atrás de Judá, sucessivamente quem ia na retaguarda. Onde é que estavam andando os utensílios do tabernáculo? Então, tudo muito organizado. Então, guarda essa palavra, Peregrinação, organizado. Então, vamos continuar aqui só para título de curiosidade. A tribo de Zebulon, 57.400. A tribo de Efraim, 40.500. A tribo de Manassés, 32.200 homens. A tribo de Benjamim, 35.400. A tribo de Dan, 62.700. A tribo de Asser, 41.500. A de Naphtali, 53.400, fazendo um total de
603.500 homens prontos para a guerra. Quando eu estava lendo isso, eu fiquei olhando assim, comecei a pensar, fazendo uns cálculos na minha cabeça. O Brasil é o 5º maior país do mundo, imenso. O exército brasileiro, apto para o combate hoje, exército ativo, tem 200 mil homens, 220 mil homens. Só que para proteger um país das dimensões continentais como o Brasil. Agora veja que curiosidade. A terra de Israel, até hoje, né, que ela não mudou, a terra é a mesma. Ela é do tamanho do estado de Sergipe. Vocês perceberam quantos homens tinham preparado para a guerra? 603 mil homens. Ou seja, 3 vezes o exército brasileiro. Era muita gente. Era muita gente. Então Deus, em sua sabedoria, Ele não ia deixar que esse povo estivesse marchando no deserto, totalmente desorganizado. Deus é um Deus de decência e ordem. O deserto, ele sempre prefigurou a nossa caminhada aqui na Terra. E a primeira coisa que eu tenho para dizer para você, preste atenção. Você precisa ser organizado. Você precisa ter métodos, Deus não trouxe, principalmente a sua igreja, para ser levada de qualquer jeito. Veja depois, né? Lá na frente a gente vai percebendo como é que Deus vai estruturando a sua igreja, a sua liderança, como é que cuida das viúvas, como é que elege os presbíteros, como é que elege os diáconos, como é que é a disciplina, como é que é a coleta. Mais uma vez eu lhe digo, Deus é um Deus de ordem. Então, nessa nova fase, Deus começa a contar o povo, a dividir por suas tribos e a dar funções a cada um. Veja no capítulo 1, quando ele diz ali, né, que eu falei, que já se fazia 2 anos que eles tinham saído do Egito. E agora, nessa nova fase, tem uma parada para iniciar outra marcha. Deus está moldando o povo, continua moldando o povo, versículo 1 e 2. No versículo 3, ele começa a dizer assim, são homens que estejam aptos para lutar. Então, quem peleja por ele é Deus. Quem peleja por você, quem peleja por mim, quem peleja pela igreja do Senhor é Deus. Ele é o Senhor da igreja. Entretanto, nós devemos ter o mínimo de preparação, porque Deus é um Deus de ordem. Deus nos leva, meus irmãos, a lugares, a situações, a circunstâncias que muitas vezes eu não queria, você não queria, como o povo de Israel estava lá no Egito, mas saiba de uma coisa, Deus está lhe moldando, porque Deus é um Deus de ordem. Então, na sua cabeça, na sua percepção, você pode até achar que sua vida está toda em ordem, mas Deus está lhe moldando para que você seja a imagem dele. Então, ele vai lhe colocar em alguns desertos, em algumas situações, em algumas circunstâncias, para que você seja moldado, para que você seja ajustado. No versículo 4, tem uma coisa interessante. Eu só vou ler esses versículos salteados porque ele define bem o restante do livro. No versículo 4, ele diz assim: um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de famílias, deverá ajudá-los. Então, primeira coisa, e o primeiro ensinamento que eu tiro daqui, não faça nada sozinho. A única coisa que você pode fazer sozinho é no seu quarto secreto. E o seu Deus que vê em secreto vai lhe recompensar. Lembra? Mas no restante da coisa, você tem que estar em comunidade. É ferro afiando ferro mesmo. Essa história de você dizer que você não precisa de igreja para atravessar esse deserto da vida é um engodo,
é uma falácia. O povo estava ali, só de homens de 20 anos para cima, sem contar as crianças, adolescentes, né? Mulheres, tinha milhões de pessoas ali no meio daquele deserto. Mas Deus, assim como Ele falou lá no início, usando o seu sogro Jetro, dizendo, olha, você vai cansar o povo, vai cansar você também, divide a tarefa. Então aqui ele começa a dizer para mim e para você, não faça nada sozinho. Então o primeiro ensinamento que eu vi que o livro de Números é bom, já para mim, é para você que lidera, né? Você que está à frente de alguma coisa, de alguma missão, entenda. Quando eu leio esse livro de Números, nas primeiras partes, logo nos primeiros versículos, eu começo a ver que Deus está definindo tarefas para cada tribo. Está definindo tarefas para os levitas. Então, em nome de Jesus, você que é líder, não tenha medo de delegar. Delegue. Você que é um chefe de família, você não vai abdicar da sua autoridade, daquelas coisas que você tem que decidir. Mas delegue. Não é para você fazer sozinho. É o primeiro ensinamento que eu tenho aqui. Outro ensinamento que eu tenho com essa delegação e de que ele não pode fazer sozinho, que cada um tem uma tarefa específica, é que o seguinte, nem no deserto, nem nessa caminhada da vida, nem na igreja, em lugar nenhum, você não é espectador. Você foi chamado para ação. Então, é isso aqui que eu estou vendo, é um povo ativo. É um povo disposto, que pega na espada. Então, o que eu percebo aqui é que ninguém foi chamado para contemplação. Não. Foi chamado para ser ativo e não um espectador. Seja no deserto, seja na caminhada da vida e muito menos na casa do Senhor. No versículo 51 até o versículo 53, eu vejo que existem serviços exclusivos, como foi o caso dos levitas, né? Cuidando das coisas de Deus. Então, existem serviços, existem coisas que são peculiares, que às vezes pode parecer pequeno, como a gente vê nesses versículos, dizendo que alguns dos levitas iriam carregar as tábuas do tabernáculo, outros iriam carregar as hastes. Talvez você esteja até na casa do Senhor, achando que esse serviço é pequeno, é insignificante. Quero dizer para você que isso tem uma exclusividade no reino. Não passa desapercebido diante do Senhor, tá bom? Então, pode parecer que não tem significado, que é pequeno, mas tudo tem uma finalidade. Deus é um Deus bem específico para você. Eu não sei se já que você às vezes tem até um trauma com matemática e quando fala em números você já começa a ter, sabe, uma coceira assim, fica, não, mas por favor, perceba a palavra de Deus como algo que vem para nos trazer sempre ensinamentos. E eu tive esses ensinamentos aqui que eu gostaria de passar para você e já estou encerrando. Como eu sempre faço, eu gosto de encontrar alguns motivos de oração para a minha vida e para o povo de Deus do que eu li. Então, o primeiro motivo de oração que eu vejo de tudo que eu li aqui, de todos esses números, é que eu preciso orar por organização e propósito. Deus instruiu Moisés a contar o povo de Israel, a organizar, a atribuir a cada tribo uma função, uma missão específica. Então, nós podemos orar pedindo a Deus que nos ajude a entender qual é a nossa missão no reino, qual é a nossa missão aqui na terra, qual é a sua missão aonde você foi plantado, no seu ambiente social, no seu ambiente de trabalho. Então, nós podemos, nesse momento, orar para dizer qual é o propósito. Compreender
que as minhas habilidades individuais, como é que ela pode contribuir para o bem comum do povo de Deus, do corpo de Cristo e também da sociedade, para que o Senhor Deus conceda clareza. Qual é a minha função no meio desse povo todo, nessa minha peregrinação aqui na terra? Ninguém ficou sem função ali. Todo povo tinha uma função. Desde quem pegava uma estaca, desde quem ia na frente, desde quem fazia cobertura retaguarda, desde quem fazia cobertura a leste, oeste, todos tinham uma função específica. Então, vamos pedir a Deus para que a gente possa entender qual é o nosso propósito, a nossa função e realizarmos com grande eficácia. O segundo motivo de oração, depois de termos lido esse texto, é pedir a Deus oração por obediência e confiança. Se vocês perceberem, o texto termina dizendo o seguinte, versículo 54. Os israelitas fizeram tudo, presta atenção, os israelitas fizeram tudo. Ah, André, fizeram uma parte aqui porque também já era demais o que estava sendo pedido. Não. Os israelitas fizeram tudo. Aí vem a segunda palavra. Exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O povo, o que Deus ordenou a Moisés, estavam em tábuas de pedras. O que Deus nos ordena está na sua palavra. O que Deus nos ordena, a palavra de Deus nos diz em Romanos, que Ele colocou em nossa mente, em nosso coração, uma lei que às vezes não está escrita, mas que o Senhor colocou como se fosse um software, para que a gente pudesse reconhecê-lo como Senhor. Então, é pedir oração a Deus por obediência. Eu vi aqui que de tudo que foi feito, de tudo que foi contado, o dispositivo que foi montado, foi feito exatamente conforme foi dito pelo Senhor. Primeira coisa, quando Josué vai entrar na Terra Prometida, as primeiras palavras que ele recebe é: nunca se afaste do livro dessa lei, nem para a esquerda, nem para a direita. Atenta-o para cumpri-lo, porque você vai se dar bem. Então, primeira coisa, e a oração que eu faço agora, em nome de Jesus, é para que a gente peça a Deus confiança, obediência e que afaste de nós a incredulidade, que é um perigo. Se vocês for perceberem, eu já vou dar um spoiler de como é que acaba talvez esse livro. Todos os que foram incrédulos, todos, a palavra de Deus diz que eles me tentaram no deserto. No dia da provação, vocês me tentaram. E é uma coisa tão assim perigosa que a palavra de Deus diz que nas suas tendas eles estavam maquinando mal. O coração deles voltaram para o Egito, ou seja, o corpo estava ali, mas o coração estava lá. Lembra quando o Senhor Jesus esteve aqui, ele dizia: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe? Então, obediência, confiança, porque a incredulidade, meus irmãos, é um perigo, porque a incredulidade fez com que todos aqueles rebeldes e incrédulos morressem nas areias do deserto. Todos. E terceiro e último lugar, ao ler o texto, eu peço a Deus oração pela unidade na diversidade. Os filhos de Jacó, que representavam as 12 tribos de Israel, cada um tinha diferentes aspectos, diferentes, vamos dizer assim, jeitinho, mas cada um recebeu a sua missão específica, que era todos eles viam na sua missão um papel vital na sobrevivência do povo e na conquista do que estava sendo proposto para eles. Então, quando eu digo que a gente deve orar pela unidade na diversidade, é que lá em 1 Coríntios fala que nós somos muitos, mas já imaginou se todo mundo quisesse ser olho? Onde é que estaria o corpo? Ou aquele que diz que porque é um dedo midinho não faz parte do corpo, porque é insignificante?
O apóstolo Paulo lá para os Coríntios, ele está dizendo, para com isso. O corpo é um todo, juntado e ligado à cabeça que é Cristo. Então, as tribos, eu citei para vocês, né? De Zebulon, Áser, Naftali, Manassés, Judá, Rúben, gente, Simeão, todos eles tinham seus jeitinhos, porque você vê lá em Gênesis 49, quando Jacó está dando as bênçãos para cada um do seu filho, além da bênção, ele inicia falando da característica de cada um. Você vai ser como um burro selvagem, você é aquela pessoa que, como uma serpente, que ataca. Então, todo mundo tem a sua característica. Talvez você, na igreja do Senhor, é aquela pessoa que louva. Talvez você é aquela pessoa que ensina. Talvez você é aquela pessoa que intercede. Talvez você é aquela pessoa que pregue. Mas orar a Deus para que no meio dessa diversidade toda do seu povo possa haver unidade. Já imaginou? Só de homens acima de 20 anos, 600 mil. Já imaginou se não tivesse ordem? Se não tivesse o toque de corneta, da trombeta para se reunir, para desmontar, para marchar, onde é que se coloca, onde é que vai, onde é que fica? Ah, seria uma bagunça. Mas volto a repetir o que eu falei no início. Deus é um Deus de ordem. E deixa eu falar um segredo para você, que não é segredo nenhum. Sua vida está em total desordem? Em desalinho? Deus quer pôr tudo no lugar. Faltou o vinho? Faltou alegria? Faltou o pão? Faltou farinha? O azeite? O peixe? Deus é o Deus que providencia. Porque Deus é um Deus de colocar tudo em ordem, tudo no seu lugar. A terra era sem forma, vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele é o Deus que no meio do caos diz, haja luz. Está tudo bagunçado aqui no Sinai. Vamos organizar esse negócio. Você para cá, você para lá. Deus é um Deus de ordem. E Ele quer colocar ordem na sua vida. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja aplicada no seu coração e faça diferença. E eu tenho uma tranquilidade grande quando eu falo da palavra de Deus, porque ela mesma me assegura. Em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Mesmo que seja falando de números. Que Deus lhe abençoe. Deus abençoe você e sua família. Meus amados, agora você vai escutar mais louvores a Deus, louvar a Deus, esse Deus que é um Deus de ordem, que é um Deus que coloca as coisas que estão fora de ordem, tudo no seu devido lugar. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Cantemos, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. Meus amados irmãos, chegamos ao final de mais um pastoreio e eu quero lhe convidar a orar. Nós vamos estar orando. Você que percebe que precisa de um ajuste de Deus na sua vida, nós vamos estar orando e a gente tem certeza de que Ele é um Deus maravilhoso e que atende as nossas orações. Deus, muito obrigado. Que momento bom de poder cantar, de poder orar, de poder ler Tua palavra. Senhor, que Tu abençoes agora cada uma dessas pessoas que ouviram a Tua palavra. Que essa palavra se faça viva no coração delas. Que essa palavra produza fruto a 30, 60, a 100 por um. E que tenha transformações que sejam vistas, ó Deus, como a Tua palavra mesmo diz. Muitos verão essas coisas e temerão e glorificarão o Teu nome. Abençoe cada um e cada casa, em nome de Jesus. Amém.